e nós gostaríamos de compartilhar a palavra do Senhor nessa noite. E nós vamos continuar pensando no grande amor. E nessa noite nós vamos falar sobre o amor de Deus, o amor que Deus tem por mim e por você, o amor de Jesus na nossa vida, na nossa história, quando Ele, na verdade, nos encontra, porque é Ele que nos encontra, é Ele que, na verdade, nos busca, é Ele que está sempre à nossa espera. Então, creia você que, por mais que você fuja, por mais que você tente sair pela tangente, por mais que você ache, né, que você que vai tomar essa iniciativa de buscar o Senhor, Ele faz isso primeiro. Ele, na verdade, te encontra. Ele te busca primeiro. Foi assim desde o Éden. E aquela mesma pergunta do Senhor naquele dia, depois do pecado: Adão, onde estás? É a pergunta que Deus faz. Sabe por quê? Porque Ele te ama e porque Ele me ama. Então, ele é o maior interessado em nos alcançar, em nos atrair. E ainda que a gente tente se esconder, ainda que a gente tente, de alguma forma, fugirmos do Senhor, retrocedermos, Ele já nos encontrou um dia e, por algum motivo, a gente saiu dando nossas justificativas, que são puramente humanas. Deus continua dizendo assim: eu estou aqui. E eu quero, na verdade, ter um encontro com você. E eu gostaria que você, então, abrisse o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 21. O texto estará sendo projetado. E nós vamos, então, ler o texto, a palavra do Senhor. Esse é um dos últimos momentos de Jesus aqui na terra. Esse, na verdade, é um dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, e ele vem para reafirmar, para assegurar mais uma vez: eu te amo e eu não desisto de você. É tão interessante que as pessoas que não se sentem amadas, as pessoas que por algum motivo na vida elas se sentem rejeitadas, elas não conseguem sentir o amor das pessoas, elas não conseguem se ver como alvo do amor das pessoas, elas todo o tempo estão colocando esse amor à prova. Todo tempo, de alguma maneira, eu trabalhei durante algum tempo com crianças em abrigo, e crianças que foram rejeitadas, crianças que não foram amadas, crianças que sofreram, crianças que traziam feridas na alma, e era tão interessante que quando elas se encontravam com pessoas que diziam assim: eu amo você, um educador, uma professora no reforço escolar, a diretora da instituição, quando de alguma forma alguém dizia assim: eu te amo, aquela criança, aquele adolescente fazia de tudo para justamente provar o contrário. Não, você não me ama não, quer ver? Então ele dava mais trabalho, então na verdade ele fazia tinha todos os tipos de revolta, todos os tipos de agressividade, de hostilidade que eles podiam desenvolver. E aí a gente dizia assim: é porque muito se está amando, e aí está colocando ele em xeque. Está mostrando, ainda que alguém um dia te deixou, ainda que alguém te rejeitou, ainda que alguém não te amou, eu estou aqui para amar. Então isso era tão difícil para ele aceitar, tão complicado, porque ele não conseguia compreender o que era o amor, e que ele reagia dessa forma, com revolta, com agressividade. E aí eu acho interessante que Jesus vem, nesse episódio aqui, mais uma vez se encontrar com aqueles discípulos, para dizer para aqueles discípulos assim: eu amo vocês, eu me preocupo com vocês, eu cuido de vocês, porque é um amor doador, é um amor sacrificial, é um amor que, na verdade, quer fazer apesar de. E nessa noite eu gostaria que a gente pudesse
à luz aqui do texto, se identificar com estes discípulos neste momento, numa noite que foi uma noite frustrante para eles, numa noite que foi talvez a pior experiência de pescaria deles, e compreender que tudo que eles viveram porque eles não estavam atentos para a dimensão do amor do Senhor. E o quanto João vem dizer isso, né, em João 14:15, se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. O quanto o amor está ligado à obediência, o quanto o amor está ligado ao quebrantamento, o quanto o amor está ligado a eu dar ouvidos àquele que me ama e fazer exatamente o que ele está dizendo, porque ele me ama. Nós, muitas das vezes, somos como aquelas crianças revoltadas. Um dia nos sentimos rejeitados, um dia nos sentimos abandonados. Sei lá qual foi a situação da sua história, mas um dia você colocou em xeque o amor de Deus e você tem feito provas disso. Você fica de uma forma infantil até adolescente, todo o tempo querendo testar o amor de Deus por você. Eu convido você nessa noite a olhar para esse texto e compreender que o Senhor não muda, ainda que eu mude, ainda que eu queira ter uma atitude de revolta, de rebeldia, ainda que eu queira abandonar o Senhor diz assim: a sua atitude não vai mudar a minha com relação a você. Porque humanamente falando é isso que a gente faz. Se as pessoas agem de uma forma que nós não gostaríamos que elas agissem, nós começamos a agir com elas da mesma forma. Nós respondemos da mesma forma. Uma pessoa age conosco de uma forma deseducada, nós somos educados, mas nós começamos a agir de forma deseducadamente. Nós não somos agressivos, mas se alguém me agride, eu respondo com agressão. E Deus está dizendo assim: mas comigo é diferente. Ainda que você haja de maneira diferente, ainda que você não me ame, eu não mudo. E eu continuo esperando por você. A palavra diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta era a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Senhor, nós estamos diante da tua palavra. E nós pedimos, Pai, que a tua palavra possa encontrar lugar agora em cada coração, na medida da necessidade de cada um.
Distribui agora aqui, Senhor, o pão, distribui, ó Deus, o peixe, distribui, ó Deus, a tua palavra que é alimento, e que, ó Deus, isso faça uma diferença tão grande na nossa vida, que a gente de fato mude. A gente saia daqui, ó Deus, renovado, restaurado, edificado, curado, liberto, salvo. Faz, ó Deus, aquilo que só a tua palavra pode fazer através da ação do teu Espírito. É a nossa oração no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Essa é a terceira vez que Jesus aparece para os seus discípulos. Mas o fato mais curioso é que é uma ocasião em que Jesus aparece aos discípulos quando os discípulos estão voltando a uma atividade de pesca. Quando eles viveram toda aquela situação do luto, toda aquela situação da tristeza, não levaram em consideração nenhuma daquelas orientações de que eu vou estar com vocês. Eles esqueceram completamente tudo aquilo que eles haviam ouvido, né? Que o Senhor havia dito. Não, eu vou estar com vocês. Não, vocês vão dar continuidade. Por vocês eu oro, né? Nós vemos isso de uma forma tão linda em João falando, né? Aquela oração intercessória que Jesus faz por mim e por você, sem nem nós ainda não existíamos, e Jesus já estava orando por mim e por você. Eu oro por vocês e por aqueles que ainda virão. O fato é que nós temos uma facilidade muito grande de nos esquecermos das coisas quando nós estamos vivendo o dia ruim. Quando nós estamos vivendo o dia, que é o dia bom, agradável, é o dia da alegria, da celebração, da felicidade, da fartura, tudo bem, mas quando nós começamos a viver o dia da tristeza, o dia da perda, o dia da dificuldade, o dia em que nós pensamos, né, julgamos que o Senhor está dizendo não e está virando as costas para a gente, então, como crianças, nós começamos a fazer uma pirraça. E começamos, né, a fazer beicinho, a nos jogarmos no chão e a questionarmos uma série de coisas. Os discípulos naquela situação ali, eles na verdade não estavam apenas dizendo assim, eu estou voltando a pescar porque é legal pescar, porque quando a gente está no luto é bom pescar, não é só quando está estressado não, quando a gente também está vivendo a tristeza, é bom sair para fazer uma pescaria, nós estamos saindo para refrescar a nossa cabeça, nós estamos saindo porque a gente sofreu tanto esses últimos dias, a gente não sabe o que vai viver agora, a gente precisa relaxar. Quando Pedro se levanta, e Pedro aqui é aquele que exerce liderança sobre os discípulos, quando Pedro se levanta e Pedro diz assim, vou pescar. Pedro está dizendo, na verdade, o seguinte, o texto diz o seguinte, eu estou voltando para a velha vida. Eu estou voltando para a minha atividade rotineira. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Acabou, foi bom enquanto durou, as luzes se apagaram, a festa acabou, aquela história do poema, e agora José. Agora é vida que segue. Então, quando Pedro diz assim, eu vou pescar, ele está dizendo, eu vou voltar a pegar o barco, eu vou pegar a minha velha rede, vou limpar tudo, vou arrumar, porque eu estou voltando para o mar. Eu vou para a pescaria. Como ele exercia uma influência muito grande no colégio apostólico, os discípulos dizem imediatamente, eu vou também. E eles saem para esse empreendimento que na cabeça limitada deles era, na verdade, a volta para a velha vida. Ora, mas Jesus havia, um belo dia, há cerca de 3 anos atrás, encontrado com eles naquele mesmo mar, naqueles barcos, e tinha tirado eles da pesca. A gente sabe, no relato de Marcos, no início do Evangelho de Marcos, por exemplo, eles estavam ali lavando as redes, tinham voltado de uma pescaria, e Jesus diz assim, venham, e assim ele chama os primeiros discípulos, e eu vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus estava dizendo, vocês não vão mais trabalhar com pesca. O negócio de vocês agora tem uma dimensão espiritual. Vocês não vão ficar trabalhando aqui só nesse plano humano. Vocês estão se envolvendo com um reino que é espiritual.
e eu vou ensinar esse negócio para vocês. Então, ele chama os primeiros discípulos e assim, né, os discípulos vão crescendo e outros vão sendo acrescentados. E eles, na verdade, começam a trabalhar vidas e a pescar vidas, a cuidar de vidas. A pesca era um grande negócio, eles estão num mar que é o local, ali acontecia, né, no mar de Tiberíades, que é chamado também de Mar da Galileia, acontecia toda a economia daquela comunidade girava em torno disso, era pescar, era vender peixe, as redes chegavam, os barcos chegavam cedinho, então as pessoas iam ali e faziam o seu comércio, como nós sabemos e encontramos em alguns lugares aí do litoral, no local de praia. O fato é que aqueles discípulos não compreendiam a dimensão do amor do Senhor, a dimensão do cuidado do Senhor e, sobretudo, não estavam atentos de que eles precisavam demonstrar esse amor em obediência. É muito fácil, nós ouvimos isso nas nossas ministrações lá no Retiro das Mulheres, nós confundirmos um pouco as coisas. Às vezes nós nos envolvemos com as coisas do Senhor e nós achamos, amamos o Senhor, e nós estamos vivendo uma vida de religiosidade. E aí o Senhor vem e nos traz de novo a memória e nos faz perceber, olha, é maior do que isso. Guardar os meus mandamentos não significa guardar uma lei. Guardar os meus mandamentos significa viver, é vida. E o mandamento maior é o amor. Se você ama, você vai, na verdade, guardar esse mandamento e isso vai fazer toda a diferença. Porque a religiosidade engessa, a religiosidade te coloca numa forma, mas quando você entende o que é o amor, que é a proposta do Senhor Jesus para a nossa vida, ele veio para, na verdade, inaugurar um reino de amor, um reino de graça, a gente entende que o amor vai além disso. Que o amor vai dizer para a gente que não é cumprir a lei, é ir além da lei. O amor vem dizer para a gente que a gente não tem que perdoar um número X de vezes, mas que a gente precisa ultrapassar isso. O amor vem dizer para a gente que se a lei diz que eu tenho que ajudar aquela pessoa por ser uma pessoa bondosa, religiosa, caridosa, então eu vou caminhar uma milha com aquela pessoa e dessa maneira eu estou cumprindo a lei. O amor vem dizer, não, você na verdade vai caminhar 2 vezes isso. Ou seja, em outras palavras, o que Jesus todo o tempo estava ensinando é, o amor vai sempre além. O amor precisa extrapolar esse quadrado. O amor não tem limites. E ele foi o exemplo. Ele foi o amor encarnado. Algo que a gente não consegue compreender, mas o amor de Deus, o ágape, o amor de Deus encarnado, ele pôde se identificar comigo e com você e dizer, eu tenho amor que vai além desse amor humano. Os discípulos não estavam conseguindo naquele dia compreender isso e partiram para o mar. Talvez você esteja desapontado com alguma situação que você tenha vivido. Talvez você esteja analisando a situação pela ótica da religiosidade. Né? E como Deus pôde deixar isso acontecer comigo? Como Deus permite que eu viva da forma como eu vivo? O que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus está querendo dizer para você, eu vou além, muito além. Porque eu sou graça e nós não conseguimos compreender graça, porque nós queremos entender com a nossa justiça própria. Os discípulos partem para aquele projeto e aí o texto nos mostra que eles foram para o mar e o que aconteceu? Eles passaram uma noite inteira tentando pescar, mas eles não pescaram. O dia vai amanhecendo. E aí eles chegam à conclusão, agora já raiou o sol, agora não tem mais jeito, vamos voltar para a praia. Eu fico pensando o que foi que durante todo aquele tempo aqueles discípulos ficaram discutindo entre eles.
Talvez eles podem ter até começado, né, de uma forma engraçada, fazendo graça com a situação, né, achando que a situação era uma situação diferenciada. Como é que pode? A gente ficou tanto tempo sem pescar e aí a gente parece que perdeu a mão, perdeu o jeito. É mesmo, o que está acontecendo? A princípio, talvez eles tenham levado a coisa muito na brincadeira. Mas aí a hora vai passando. E aí chegou uma determinada hora em que eles olharam um para o outro e disseram assim: o que está pegando? O que está acontecendo? Porque a gente não está conseguindo pescar. Será que nós desaprendemos esse negócio? Eles eram homens experimentados, eles sabiam o local onde havia peixe, eles sabiam a questão da lua, a questão do vento, do clima, enfim. Eles tinham tudo para fazer a coisa acontecer, mas a coisa não aconteceu. E sabe por que não aconteceu? Porque quando Deus não está nos nossos projetos, quando o Senhor não abençoa os nossos projetos, com amor Ele intervém para dizer assim: não está dando certo porque eu cuido de você, eu cuido de todas as coisas. Então, abre mais um pouco essa sua mente, abre mais aí a janela do seu entendimento para você perceber que não é porque eu sou um Deus mau, não é porque, o que foi que eu fiz e a mão do Senhor está pesando sobre mim. Não é por causa disso, não é necessariamente porque você está pecando, mas porque eu tenho amor e eu quero mostrar para você que as coisas podem ser feitas diferentes. O Senhor queria ensinar naquele dia. Às vezes nós ficamos em círculos, rodando, porque nós achamos na nossa autossuficiência que nós podemos. E eu imagino que eles tenham pensado isso. Eles sabiam pescar, eles sabiam como fazer, eles sabiam como proceder, mas, sabe, o mar não estava para peixe naquele dia, não para eles. Naquele dia não havia um peixinho, uma sardinha, uma pescadinha, para que eles voltassem e contassem as histórias de pescadores. O Senhor, na verdade, nos ama. E quando nós vivemos situações difíceis, não é porque Ele ama menos. Quando eu passo pelo problema, pela dor, pela perda, pela dificuldade, não é porque Ele me ame menos do que você, que tem sido próspero, que vive bem e que está saudável e que não está vivendo nenhum problema lá dentro da sua casa. Na verdade, o Senhor não tem filhos prediletos. E o pastor Mauro Israel Moreira já falava isso, né? Antes de morrer, quando ele foi acometido daquele câncer, ele dizia: Deus não tem filhos prediletos. A igreja estava toda lá orando, porque ele havia ensinado a oração à igreja, e a igreja orando pela sua saúde e orando pelo seu restabelecimento, e ele, já bem fraco, ele mandou dizer à igreja, né? A igreja, na verdade, precisa orar em outra direção, para que a vontade do Senhor seja feita, porque Ele não tem filhos prediletos. Eu não sou predileto do Senhor. Por que na verdade, Ele vai me poupar da dor, do problema, e o problema vai chegar na casa do outro? Quando nós compreendemos que as coisas ruins, difíceis, limitantes acontecem, e não acontecem por acaso, ou não acontecem porque o Senhor quer me punir. Quando nós compreendemos isso, e à luz do texto a gente tem que compreender isso, o Senhor permite essa limitação e essa frustração para dizer: eu te amo. Eu te amo. E ainda que você não esteja na obediência, ainda que você não esteja alinhado aos meus propósitos, eu vou fazer a vontade, porque é minha, soberana, se cumprir na sua vida. E aí o texto continua dizendo para a gente que eles voltam, e eles voltam frustrados. Talvez agora já não haja mais brincadeira, já ninguém esteja falando do assunto, talvez estejam olhando um para o outro muito envergonhados, questionando: será que a gente tinha que ter vindo pescar mesmo? E ao amanhecer,
Jesus estava na praia, versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, versículo 5, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Não havia nada para comer porque eles não haviam pescado nada. Jesus sabia disso e parece que a pergunta só trouxe mais inquietação ao coração deles, mais vergonha, mais constrangimento, mais dificuldade. Jesus já os esperava na praia. E eu quero dizer para você o seguinte, Jesus está sempre lá na praia nos esperando. A gente está no mar, vivendo o fracasso, a derrota, a dificuldade, e muitas das vezes nós estamos nos levantando contra o Senhor. Como é que o Senhor deixou eu passar por isso? Como é que o Senhor, na verdade, deixa eu viver essa situação? Talvez alguém aqui esteja longe dos caminhos do Senhor, porque está assim, de mal, né? Como a criança faz, brigado com o Senhor, não quer saber, rompeu esse relacionamento, mas... sabe, disse assim, eu vou pescar, eu estou voltando à minha velha vida. E Jesus quer dizer para você nessa noite, filho, eu estou aqui na praia e eu estou aguardando você chegar. Naquela manhã, eles nem reconheceram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus os reconheceu e disse assim, filho. E é tão interessante porque nesse momento, Jesus na verdade os chama de filhos. Filhos, o que vocês trazem aí para comer? Como um pai, o Senhor está na beira da praia nos esperando. E Ele já está nos esperando com uma mesa posta. Ele já nos espera com um banquete. Ele já nos espera com o pão. Ele já nos espera com o peixe. Já estava tudo preparado. Se a gente lê o texto, a gente entende isso. Ele diz assim... nós não temos nada. E ele disse, lancem a rede para o lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Mas o versículo diz lá, no versículo 9, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Ou seja... o Senhor já havia providenciado o alimento necessário, o Senhor já havia provido as necessidades para aquela manhã de cada discípulo. Queridos e queridas, esse é o amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. É isso que Deus faz. Ainda que eu me vire, ainda que eu faça beicinho, ainda que eu esteja em briga com o Senhor, ainda que eu esteja desapontado, ainda que eu esteja trazendo raiva dentro do meu coração contra Deus. Porque às vezes a gente mascara também. Não, que isso, eu não sinto isso. E aí, ainda que você esteja vivendo esse dia de desapontamento, o Senhor faz você... permite que você vá, que você volte lá à velha vida, que você, na verdade, perceba um projeto fracassado. E quando você volta, ele confronta você. E aí, o que você trouxe para comer? E é algo realmente difícil, sofrido, porque eu tenho que entrar em contato com a minha limitação, com o meu fracasso. Naquele momento era dizer assim, não tem nada. O pescador, que era o pescador... o modelo de pescador, de pescaria que era feita por eles, volta naquela manhã e diz assim, nós não temos absolutamente nada. E aí o Senhor diz assim, mas eu tenho aqui preparado já. Vocês passaram uma noite fria, vocês ficaram lá achando que estavam sozinhos, achando que foram rejeitados, achando que ninguém se importava com o problema de vocês. Mas eu quero dizer para vocês que aqui eu já estava providenciando tudo. Queridos, existe uma mesa posta e eu quero convidar você nessa noite a compreender isso pela fé. Quero que você compreenda nessa noite que o Senhor... não levando em conta o que você tem feito, não levando em conta se você tem obedecido aos mandamentos dele, não levando em conta o seu amor, a qualidade do seu amor por ele, ele não muda. E o amor dele é cheio de graça, de misericórdia, de compaixão.
O amor dele é o amor de pai, que está preocupado em providenciar comida quentinha, de prover a tua necessidade. Eu não sei aqui qual a tua necessidade, mas nessa noite eu quero convidar você a colocar-se diante do Senhor e a obedecer de forma incondicional. O texto diz que quando eles compreenderam, vamos jogar, porque ele está falando, e eles foram atraídos por aquela ordem, por aquela palavra. De alguma forma, alguma coisa mudou dentro do coração deles. E eles não questionaram, eles falaram assim: nós não pescamos, mas sobre a tua palavra nós vamos jogar a rede. E quando jogaram a rede, eles pescaram todo tipo de peixe que aquele mar podia dar para eles. Sabe, o Senhor está dizendo para a gente: eu te amo tanto. Eu quero tanto ter um relacionamento de amor com você. Eu te amo tanto. E eu não estou levando nesse momento em consideração que você virou as costas para mim. Eu não estou levando em consideração a vida que você tem levado de infidelidade a mim. Eu não estou levando em conta o tempo da desobediência, da ira que você está tendo contra mim. Eu quero dizer para você que eu tenho a provisão necessária para você. Eu quero dizer para você que se você obedecer de forma incondicional, então pode parecer até louco o que o Senhor pede para você, mas eu quero dizer para você que Ele tem o melhor para você, o melhor que o mar pode dar para você. Alguém já disse que os 153 tipos de peixes, que a quantidade de peixes tinha a ver com os tipos de peixes, né, que existiam ali dentro daquele mar. De todo o tipo, toda a espécie de peixe que havia no mar da Galileia, eles recolheram para representar que o Senhor, na verdade, quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais. O Senhor quer nos abençoar com toda a sorte de bênçãos, de uma forma completa, de uma forma integral. Por isso eu quero convidar você a orar nesse momento. Abaixa a sua cabeça e você vai falar com o Senhor. Nós vamos cantar a música, o louvor que nós cantamos, que já cantamos, Poder para Curar. Porque o Senhor move céus, move terras, o Senhor move o mar e faz com que as coisas aconteçam a teu favor. Não para te agradar, mas para dizer assim: eu sou Deus, e se você realmente me ama, você vai entender que eu tenho sempre o melhor para você. Logo depois dessa experiência, você vai lendo e você vai ver que aí, depois de comerem, Jesus, na verdade, falou para Pedro: Pedro, você me ama mesmo? E ali há um diálogo sobre amor. Você agora entendeu, Pedro, o que é me amar? Porque eu já mostrei para você o que é amar. Você aprendeu, Pedro? Nessa noite, eu gostaria que você fosse tocado pelo Espírito Santo, você que está sendo tocado pelo Espírito Santo, você compreendesse que quando, na verdade, nós estamos no propósito do Senhor, quando nós não perdemos o foco daquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor, em contrapartida, nos abençoa com toda a sorte de bênçãos, porque Ele nos ama e Ele está com a mesa preparada, Ele está com tudo pronto, desejoso de que cada um de nós possa realmente se alimentar, cada um de nós possa realmente se satisfazer, cada um de nós possa receber tudo o que o mar tem para nos oferecer.